Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, devotos do Padre Pio, filhos protegidos do Padre Pio. Mais uma vez estamos aqui para falar do nosso tema predileto, que é o Padre Pio, né? Aliás, eu gostaria muito de fazer um esclarecimento. O nosso objetivo aqui nesse canal é falar do Padre Pio, falar das coisas católicas, falar da doutrina católica. Não é fazer fofoca, perguntar coisa que não tem nada a ver. Olha, nós não conseguimos responder todos os comentários. Comentários sérios, de perguntas sérias, que têm a ver com o nosso objetivo de união em torno do Padre Pio, por exemplo, serão respondidos até na medida do possível, evidentemente. Mas comentários bobocas, que às vezes são meio fofoca, né? Ah, eu queria saber tal coisa, queria saber tal outra. Não interessa. A pessoa que está aqui nesse canal sem a finalidade de ouvir falar do Padre Pio, sem a finalidade de conversar e compartilhar coisas católicas, está no canal errado. Pode ir embora, ninguém vai sentir sua falta, até para não atrapalhar. É mais ou menos uma conversa que todo mundo está falando sobre temas religiosos, e alguém fala assim, vocês viram ontem que o Corinthians ganhou do Santos? Sei lá. Não interessa, né? Não faz isso. Aqueles que forem contrários também, pode ir embora, né? Vamos limpar a casa aqui para ficarmos aqueles que querem se unir em torno do Padre Pio. Isso dito, peço a vocês que acionem aí a inscrição, aqueles que não se inscreveram ainda, para poderem receber os novos vídeos que nós façamos, para poder também ter seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, seu nome e seus pedidos, e também compartilhem bastante, deem um like, isso tudo aí ajuda muito. Bom, começo com uma notícia espetacular. A primeira coisa que eu vou fazer é desligar meu WhatsApp, senão ele vai ficar atormentando enquanto a gente fala aqui. Bom, começo com uma notícia espetacular. Nós fizemos um vídeo recentemente sobre a questão do documentário do Padre Pio, né? Que estaria para vir para o Brasil, não veio, então a gente queria saber. Vários se movimentaram, escreveram para a produtora. Foi maravilhoso, foi muito interessante o que aconteceu. Mas vejam como o Padre Pio atua por outras áreas, né, que não são as nossas. Nós recebemos um contato da senhora Rosemary, ela é da Andaluzia, da Espanha, dizendo que ela queria conversar, etc. e tal, deixou o telefone dela. Logo nós pensávamos que se tratava da própria produtora do filme, e foi muito interessante. Eu pedi autorização dela para poder contar isso aqui, até porque ela vai estar nos ouvindo, porque a dona Rosemary, ela é brasileira, mas ela mora há muitos anos lá na Espanha, e ela acompanha o nosso canal. E quando ela viu essa matéria, olha só que dizem que como é que é? As coincidências, né, são sinônimos de Deus, né? Como é que é? O acaso é sinônimo de Deus. Ela, ouvindo essa matéria, por coincidência, né? E o Padre Pio fez com que ela assistisse essa matéria, ela é amiga do casal que produziu, do diretor do documentário, dos produtores do documentário, que são muito devotos do Padre Pio, vão sempre a São Giovanni Rotondo, se conheceram-se em São Giovanni Rotondo. Se eu errar algum dado aqui, dona Rose, a senhora me coloca nos comentários, né? Que se conheceram em São Giovanni Rotondo, tem uma devoção pelo Padre Pio fantástica, e ele fez esse documentário, e ele inclusive não está com intenção comercial, ele está todo o dinheiro angariado nesse comentário, nas exibições dos cinemas, etc. Parece que essa semana está começando no México, ou começou na semana passada. Ele está utilizando para construção de um hospital para sacerdotes idosos. Olha que bonito a coisa, né? Fantástico, fantástico. E ela me deu a explicação, ela ligou para ele e disse, olha, o Brasil, o Padre Pio, o pessoal está querendo o Padre Pio no Brasil, está querendo documentário do Padre Pio no Brasil, né? E ele deu uma resposta, talvez ele até fale comigo, me telefone, deixei meus dados, etc. E ele disse o seguinte, o grande problema dele é que ele não conseguiu ainda colocar legenda em português, porque o filme está todo feito em espanhol. E ele precisou colocar legenda ou colocar
como é que se diz? Dublagem, né? Em português. E só por isso que não saiu no Brasil, mas que ele quer que saia, vai sair. E eu acho que nossas orações, nossas mensagens, tudo isso aí deve ter, vão colaborar para que ele trabalhe, para que ele possa apressar. E vamos pedir para o Padre Pio, né? Agora, ao invés da gente reclamar com eles, como não vai passar no Brasil, etc. Não, vamos pedir para o Padre Pio ajudar o diretor, o Sr. Savala, a conseguir os recursos para entrar aqui no mercado brasileiro. Eu disse para ele, olha, infelizmente eu não sei como é que funciona, as distribuidoras, nada disso, mas deve ter sistemas aí para fazer dublagem, legenda, etc, etc. Eu peço a todos vocês que rezem uma Ave Maria, por exemplo, né? De repente, para não esquecer, dá uma pausa no vídeo, reza essa Ave Maria. Aí já vão ser não sei quantos milhares de Ave Maria, no sentido da gente conseguir o documentário do Padre Pio. Olha só, o Padre Pio está vindo para nós. Ele quer nos encontrar. Isso é uma coisa maravilhosa. Bom, dito isso, eu vou tratar de uma matéria que tem a ver com o Padre Pio, porque, embora não diretamente, porque há muito tempo atrás, nós falamos, aliás, não há muito tempo atrás, recentemente nós falamos do Padre Pio enquanto homem de oração, em que havia uma discussão assim entre o Padre Pio é um homem de oração, e teve um capuchinho que disse, não, ele é oração, ele é todo feito de oração. E aí nós conversamos muito a respeito do efeito da oração, da importância de rezar, do risco das pessoas ficarem muito tempo sem rezar, porque esquecem de Deus, né? E agora nós vamos ver aqui uma coisa totalmente inédita. Não é inédita, mas talvez muitos não conheçam, né? Que eu li isso mais ou menos faz uns 2 anos. Eu li exatamente em 2017 essa matéria. Na hora eu achei, falei, será que é sério? Bom, aí mexendo nos meus papéis, encontrei de novo essa matéria, eu fui pesquisar agora para ver onde tinha saído, se a coisa era séria, etc. E é de um diário digital católico que pertence à diocese castrense, portanto a diocese militar de El Salvador. Monsenhor Fábio Colindres, bispo castrense de El Salvador. Espero que seja ele ainda. E eles têm um diário digital chamado Laus Deu. Então eu creio que eles são sérios e não publicariam uma matéria dessa que não tem relação com a verdade. E essa matéria é fantástica. Vamos ler e comentar juntos. Que é a oração como medicamento. Olha só, como vocês vão ver, começa por aí, né? Eu vou ler, está em espanhol, eu vou ter que ir traduzindo aqui, vocês vão perdoar que de vez em quando eu vou hesitar, mas mostra o efeito da oração sobre a saúde física, corporal, tá claro? Nós falamos muito do efeito da saúde espiritual da outra vez, né? E o efeito Padre Pio. Agora a gente vai entender aqui, por essa matéria ao menos, que muita gente às vezes fica doente porque não reza. Tem saúde má porque não reza. E outros são um touro. Padre Pio, por exemplo, tinha doenças tremendas. Viveu 81 anos, com as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo os tormentos da paixão durante a missa. E uma saúde de ferro, porque é um homem que vive assim, nessas condições, com uma bronquite desde que nasceu praticamente, até os 81 anos. E o seu corpo ainda está incorrupto, né? A gente vê que essa oração também tinha um efeito sobre o organismo dele, segundo essa matéria que eu vou ler aqui. Então essa matéria diz o seguinte: científicos russos descobriram e demonstraram um mecanismo material do seguinte fenômeno divino: uma oração é um medicamento poderosíssimo, afirma Valery Slezin, chefe do Laboratório de Neuropsicofisiologia do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Psiconeurológico Bekhterev de São Petersburgo, né? Ele diz: a oração não só regula todos os processos do organismo humano, como também repara a estrutura da consciência mais afetada. Olha que coisa impressionante, coisa impressionante. Olha, eu não sei, alguém pode dizer, olha,
pesquisa é falsa, isso não existe, não sei o quê. Mas tem lógica. Tem lógica. Né? Eu vou continuar com os dados que eu tenho. O professor Slezin fez algo que é quase inacreditável: medir o poder da oração. É um cientista querendo medir o poder da oração. Registrou os eletroencefalogramas de alguns monges no momento da oração. E ele conseguiu captar um fenômeno extraordinário: a desconexão completa do córtex cerebral. Ele já vai explicar. Esse estado de desconexão do córtex cerebral durante a oração é o mesmo que se pode observar nos bebês de 3 meses, quando eles sentem a proximidade de sua mãe, provocando-lhes uma sensação de segurança completa. Olha que interessante. Que interessante. À medida que a pessoa cresce, essa sensação desaparece. A atividade cerebral cresce e esse ritmo das biocorrentes cerebrais aparece raramente, somente nas horas de sono profundo ou nas horas de oração. Então, esse mesmo mecanismo de desconexão do córtex cerebral que as crianças têm quando estão ao lado da mãe, quando adulto, você só consegue isso no sono profundo ou então na hora que reza, como demonstrou o cientista. Valery Slezin, não sei se a pronúncia é essa, me perdoem os russos que ouviram essa gravação, chamou esse estado desconhecido como leve vigia ao orar. Seria leve vigília ao orar, né? E demonstrou que tem uma importância vital para cada pessoa, pois é um fato sabido que as enfermidades são provocadas também por situações graves e acontecimentos que ficam gravados em nossa mente. Ao rezar, entretanto, as preocupações ficam num plano secundário e até desaparecem totalmente. Dessa maneira, se faz possível o restabelecimento psíquico, moral e físico. Quanta gente aqui, na hora que está rezando um terço, um rosário, fazendo uma adoração ao Santíssimo, ou estando acompanhando o Santíssimo na igreja, não sente um alívio, uma leveza, né? Parece que os problemas acabam, parece que eles ficam mais longe, os que pareciam que estavam nos atormentando ficam menos tormentosos, porque provavelmente a pessoa entra nessa fase em que há essa desconexão do córtex cerebral, né? Então, as preocupações vão para um plano secundário e até desaparecem totalmente. E com isso é que se dá o restabelecimento físico, moral, psíquico, né? Como é que a gente se cura de estresse? Como é que a gente se cura de depressão? Nossa, vai ficar de história, Não, tem que fazer ginástica não sei quantas horas por dia, etc. Eu já tenho dificuldade para isso. Eu sou preguiçoso para fazer ginástica. Não, tem que também viajar e não pensar. Não, tem que fazer meditação, encostar na parede, anular tudo que está no seu cérebro. Não, tem que rezar, meu Deus do céu. Reza para restabelecer-se psicamente, moralmente e fisicamente. Ele continuou: os ofícios da igreja também têm um importante papel na recuperação da saúde. A missa, os ofícios, os salmos cantados pelos monges, tudo mais, né? A engenheira e eletrofísica Angelina Malakovskaya, do Laboratório de Tecnologia Médica e Biológica, dirigiu numerosos estudos para medir as diferenças na saúde das pessoas antes e depois de assistir a algum ofício religioso. Então ela fez testes antes de assistir uma missa, por exemplo, e depois. Então ela diz: os resultados demonstraram que participar dos serviços litúrgicos faz com que se normalize, olha só, a pressão sanguínea. Olha o pessoal aí da pressão alta, tomando remédio, começa a rezar um pouquinho mais, quem sabe, hein? Não deixa tomar remédio, mas reza, quem sabe a pressão sanguínea baixa.
Bom, vamos continuar a pesquisa aqui da doutora Malakovskaya. Ela disse então que a pessoa ela mediu a pressão antes e alguns valores mensuráveis também do sangue. Eu acho que é aquela questão do que põe no dedo assim para medir o oxigênio do sangue, etc. Tudo isso se normalizou depois que saiu da missa. Parece também que as orações podem, inclusive, olha só isso aqui, hein, neutralizar as radiações. Fala-se muito, né, de um grande castigo, que pode ser uma guerra, uma hecatombe nuclear, radiações, etc. Dir-se-ia que todo mundo vai desaparecer. No entanto, Nossa Senhora diz que não. Em Fátima, ela diz que não. Qual será o critério, né, além da proteção dela? Aqui está uma pista, né? Quer dizer, a oração neutraliza as radiações. Olha só como eles vão dizer. Sabe-se que depois da explosão de Chernobyl, né, os instrumentos para medir a radiação demonstraram valores que chegavam a sobrepassar o limite quantificável. Existem instrumentos que medem um nível de radiação. No entanto, depois da explosão de Chernobyl, aquela usina nuclear lá da Rússia, depois dessa explosão, os índices de radiação das pessoas que moravam lá, etc., passavam a capacidade dos instrumentos medirem. Impressionante. Bom, no entanto, na área onde se encontrava a igreja de São Miguel Arcanjo, a 4 quilômetros dos reatores, eu não me lembro mais do noticiário da época, mas era uma extensão imensa, era muito mais 4 quilômetros. 4 quilômetros, aliás, é quase vizinho do reator, né? A igreja que ficava a 4 quilômetros dos reatores, lá dentro o valor da radiação se mantinha normal. Quer dizer, a radioatividade não entrou dentro da igreja. Os científicos, aqui a gente está vendo que não é uma mera questão natural, né? É uma questão sobrenatural principalmente. Os cientistas de São Petersburgo confirmaram também, baseando-se em diversos experimentos efetuados, que a água benta, minha gente, é bom ter em casa, hein? Não esqueça, o demônio tem um pavor da água benta. A água benta, o sinal da cruz, inclusive o toque dos sinos, podem ter propriedades curativas. Aqui está sanadoras, em espanhol, propriedades curativas. Aliás, é sabido que o sino, quando se dá a bênção do sino, tem uma bênção exorcística, porque o sino tem um poder exorcístico. Enquanto ele toca na área que ele abrange, os demônios desaparecem, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. Eu morei um tempo na Alemanha e achava uma delícia acordar todo domingo com um sino. A manhã inteira tocava sinos. Aquilo dava uma sensação de domingo, aí todo mundo falava, é um ambiente de domingo. Não, é que era um ambiente mais desinfestado, com menos demônios, né? Os sinos estavam expulsando os demônios, o domingo ficava mais bonito, ficava mais claro, mais luminoso, né? E você, há quanto tempo faz que você não ouve um sino tocar, hein? Faz tempo, né? Faz tempo. O sino da igreja. A sineta da missa, não, espero que não faça tempo. Essa a gente toda hora está ouvindo. Bom, ele continua. Por isso, os sinos também foram feitos para tocar nas épocas de epidemia na Rússia. Quer dizer, quando tinha epidemia, aliás, eu creio que não é só na Rússia, não, em outros lugares acontecia isso também. Então, em épocas de epidemia, tocavam os sinos. Olha, que fenomenal. A frequência emitida pelos sinos poderia eliminar os agentes que provocavam doenças como a gripe, a hepatite e o tifo. As proteínas dos vírus pareciam se tornar incapazes de transportar as infecções, de acordo com a cientista Malakovskaya. Né? Quer dizer, o sino tornava os vírus incapazes de suportar as infecções. Tem tudo a ver. Alguém pode dizer, mas essa ciência, esse teste não existiu. Olha, não sei se não existiu. A verdade é que deve ser verdade, porque o efeito da oração, o efeito dos sacramentais, o efeito de todas as armas que a igreja
nos coloca à nossa disposição, é para isso mesmo, para produzir efeitos desses. O sinal da cruz tem um efeito ainda mais significativo. Olha só agora a surpresa, hein? O sinal da cruz. Ele é capaz de eliminar micróbios patogênicos não apenas na água corrente, olha que bom, então vou fazer o sinal da cruz antes de tomar um pouco de água, né? Na água corrente, como também nos rios e lagos. Olha que impressionante, que impressionante. É mais eficiente, inclusive, do que os mais recentes aparelhos de desinfecção com radiação magnética. Então, o camarada aí compra aí aqueles aparelhos, ozônio, não sei mais o que, carga disso, magnético, papapá. Talvez não consiga tanto resultado quanto aquele que reza, quanto aquele que põe as coisas na mão de Deus, quanto aquele que desconecta o córtex, fazendo uma meditação, uma oração, rezando o rosário. O que é certo é o seguinte, pode ser que o efeito científico não seja esse, mas o efeito sobrenatural com certeza virá. E com certeza nós estaremos mais unidos a tudo que o Padre Pio nos ensina a respeito da oração. Aí a gente entende por que ele rezava tanto. Ele era visto continuamente rezando. Eu diria que até nas horas que ele conversava com os amigos, com os outros confrades, depois do jantar, eles tinham uma conversinha assim, etc. Aquilo para ele era motivo de oração, porque ele estava com a presença dele, com as palavras dele, fazendo apostolado com os outros irmãos. Usemos aqui o nosso canal para fazer a mesma coisa, fazer apostolado entre nós, falarmos do Padre Pio, falarmos da Santa Igreja Católica. É para isso que eu quero reunir esse grupo. É para isso que esse grupo está crescendo. É um grupo de oração. Vamos rezar uns pelos outros. Lembra que eu disse outro dia? Se cada um rezar todo dia uma Ave Maria pelo outro que faz parte do canal, cada dia eu vou receber 100 mil Ave Marias rezadas por mim, que maravilha! Ou mais. Sei lá quando é que você vai ouvir vai assistir esse vídeo, pode ser que aí o número de inscritos do canal já tenha explodido. Se for 1 milhão, ótimo, né? 1 milhão de Ave Marias. Vamos fazer isso. Pessoal, até a próxima. Fiquem todos com as bênçãos do Santo Padre Pio e com a proteção de Nossa Senhora.